Hoje eu vou falar de coisas muito importantes. Falar do hormônio, o cortisol, né? Que é um hormônio muito importante, a gente sabe disso. A gente sabe, por exemplo, que o cortisol é um poderoso anti-inflamatório, né? Só que quando ele está em níveis ideais, né? Quando está em equilíbrio. E a gente tem que entender que essa descompensação, ela traz malefícios, né? Muito sérios. Porque uma delas, né, de todos os efeitos colaterais aí de um cortisol alterado, é a imunidade muito baixa, né? E hoje o que a gente mais frisa, mais fala é a imunidade, né? Então nós temos que lembrar que o cortisol em equilíbrio, ele é muito importante, né? Mas vamos começar assim, puxando lá atrás, o que o cortisol, né? Ele traz para o corpo. Por que ele é tão necessário, né? Então ele é um hormônio que ele prepara o corpo, né? Ele deixa o corpo em alerta, tá? Para lidar com as situações que a gente passa, né? Várias reações adversas aí, estresse, fuga, luta, né? Quando a gente leva um susto, por exemplo, quando a gente leva um susto, né? Que dá aquele, a gente fala aquele frio na barriga, né? Que a gente sente aquela coisa assim, é o cortisol, né? Sendo lançado na corrente sanguínea aí. Então, o cortisol, ele tá ali para nos dar o suporte da gente ter alguma reação em algum momento, tá? E quando isso, né, quando isso está em demais, né? Quando esse lançar do cortisol na corrente sanguínea direto fica constante, né? Há um desequilíbrio muito grande, né? Nós podemos ter aí um cortisol muito alto ou um cortisol muito baixo, que às vezes que a gente fala, né, sobre isso também. Então ali, como é que eu vou saber desse cortisol? Primeiro, né, você tem que ver a sintomatologia desse paciente. O que esse paciente está sentindo? Ele pode te relatar que ele está sentindo um aumento do peso, né? Ele pode sentir a pressão alta, ele vai relatar a pressão alta, ele vai falar da perda da massa óssea e muscular, alterações de humor, a pessoa é mal-humoradíssima, de repente ela tá chorando, de repente ela tá sorrindo, daqui a pouco tá matando alguém, né? Depressão, cansaço, insônia, perdas de memória, dificuldade de concentração e de aprendizagem, diminuição da libido, menstruação irregular no caso das mulheres e outras alterações. Então vocês podem ver que o cortisol ele envolve o sistema como um todo, né? Desde a parte emocional até patologias que acabam desencadeando, né? No caso da pressão alta, por exemplo. Então nós temos aí que sempre, toda vez que pedir os exames dos pacientes e ele estiver relatando algum desses pontos importantes que eu acabei de passar para vocês, tem que pedir o exame do cortisol, né? Tem um cortisol matinal, tem um cortisol no final do dia, para a gente estar avaliando aí, né? Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, quando a gente acorda, precisamos, né? Que venha um pico de cortisol alto logo pela manhã. Para quê? Para você ter aquele, opa, preciso levantar, eu preciso da disposição. Então, nisso eu preciso do quê? Do cortisol, né? Não posso ter o cortisol baixo, senão eu vou levantar, não consigo nem levantar da cama. Então, eu preciso daquele estopim, né? Isso é muito importante da gente entender, tá? E aí os sintomas também podem variar também durante o tempo, né? Os níveis também que ficam altos na circulação sanguínea,
eles vão dar o quê? Eles vão dar uma concentração de glicose maior e a pressão sanguínea muito mais alta, né? Por isso que acaba levando ao diabetes, a pressão arterial alterada também. Então tem que tomar muito cuidado, tem que dar uma atenção maior para esse paciente, tá? Também pode dar, às vezes, pode dar respostas como na pele, né? Pode haver o quê? Pode ter um aumento de espinhas, aumento de oleosidade, crescimento no pelo do rosto, fraqueza muscular, né? Trombose, transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, vocês podem ver aí que o cortisol, ele relata muito problema quando está descompensado. Então, como eu sempre digo, o organismo em homeostase, em equilíbrio, ele é primordial, tá? Então, às vezes, vocês, por exemplo, vocês vão pegar aí um paciente que está com distúrbio de ATM, um bruxismo, está com apertamento, né? E aí você pega e fala, nossa, mas eu tô olhando aqui, essa oclusão dele tá boa, não tem nenhuma descompensação de oclusão, o que que tá acontecendo? Só que você não tá vendo o outro problema que tá lá atrás, né? Se você pedir um exame do cortisol, você vai ver que ele vai estar alterado. Então, o bruxismo dele está sendo desencadeado pelo fator do estresse. E aí você pode equilibrar isso. Equilibrar, tá? Logo de imediato, o que a gente pode fazer no caso desse, do bruxismo com o cortisol alterado? Logo na primeira sessão, você vai já colocar o paciente no ILIB. O ILIB, ele vai colocar em equilíbrio, ele age diretamente onde, gente? Na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea é onde lá está bombardeado de cortisol. Eu preciso de um nível adequado, né? Então, quando você entra com o ILIB, ele vai colocar em equilíbrio logo a parte sanguínea do paciente, equilibrando toda essa parte do cortisol. Então, a gente vai começar a alinhar esse paciente, tá? Não adianta a gente pegar o paciente, primeiro, porque não... Se você falar assim, Vanessa, como é que eu vou compensar o cortisol desse paciente? Qual o tratamento, gente? O tratamento é equilibrar a alimentação, atividade física moderada, uma boa noite de sono. Como é que você vai fazer isso com o paciente? Logo de cara. Você acha que fazendo isso ele vai responder? Ele vai fazer o que você está mandando no primeiro dia? Lógico que não. Ele está com o organismo totalmente descompensado. E mesmo se você entrar com alguma, vamos dizer, você vai entrar já com a melatonina nesse paciente. Que a melatonina é uma arma muito poderosa para ajudar a controlar esse cortisol. Você acha que na primeira noite vai responder? Não vai responder. Nós estamos ali lidando com um organismo inflamado. Ele já está com inflamação, né? Imagine esse paciente aí com inúmeras inflamações que eu passei para vocês. Se ele vai responder a algum tratamento, por exemplo, vamos tirar o bruxismo da jogada um pouquinho, infeccioso. Se ele está cheio de citocinas ali. Lógico que não. Então você tem que aprender a equilibrar esse paciente para ter respostas até de tratamentos de infecção. No caso de um tratamento endodôntico, né? É por isso que às vezes você pega casos que demora a responder tratamentos infecciosos, porque você não está olhando o paciente inteiro. Se ele tem outras inflamações, claro que ele tem outras inflamações no organismo, aquela infecçãozinha pequenininha lá do dente, você não vai conseguir controlar tão rápido, porque tem uma bomba ali atrás de infecção no organismo todo. E você acha ali que você prescrevendo um antibiótico ali de amoxicilina de 500 miligramas de 8 em 8 horas, que é o que vocês fazem, vai resolver o problema daquela infecção? Não. Não vai. Ainda o paciente vai falar assim, nossa, voltou a infecção. Por quê? Porque você não está olhando o conjunto inteiro. Existe uma infecção por trás dali. Não é só aquele dente ali. Vocês têm que aprender isso.
E isso que eu estou dizendo é só um exemplo, tá? Na área da saúde como um todo, não é só aquela infecção que você está tratando. Existe um corpo, existe um organismo interligado. Imagina o cortisol espalhado pelo corpo todo. Ele vai para a boca também. Lógico que vai. E você está esquecendo disso, né? Não pode. Então, aí, o que você já intervém nesse paciente? Na técnica LIB. Você vai fazer ali 1 hora de LIB nesse paciente para começar. Para mim, ainda até pouco na primeira sessão, mas 1 hora. Você já vai equilibrar esse paciente. É capaz que até que o paciente já saia com sono dessa consulta. Porque ele precisa dormir. Para controlar o cortisol, tem que dormir. Não tem jeito. Não tem jeito. O tratamento para equilíbrio do cortisol é dormir à noite, né? Tem que ter um controle da ansiedade. Essa ansiedade tem que ser controlada, o estresse tem que ser controlado, a mudança no estilo de vida tem que ter, né? Praticar atividade física é um dos fatores onde você vai melhorar esse equilíbrio durante o dia. Você consegue controlar o estresse, você consegue controlar uma ansiedade praticando atividade física, por exemplo. A alimentação saudável é muito importante, tá? E evitar situações que vão desencadear, não vai pegar problema que não é seu para resolver, né? Evita de pegar que vai desencadear essa ansiedade, esse estresse, esse nervoso. E aí, os médicos, eles deixam bem claro, eles passam essa regra, assim. Esse é o tratamento do cortisol. Só que você quer uma coisa mais imediata, não quer? Então, para você ter uma resposta mais rápida, tem que usar a técnica ILIB. O ILIB, ele vai agir no momento. Você vai conseguir controlar a pressão arterial desse paciente, você vai conseguir controlar a glicemia desse paciente no momento que você está atuando com o ILIB ali, tá? E tem também um ponto muito importante, tá? O nível alto de cortisol também é causado pela presença de tumores. Olha que nível que chega, né? Porque é uma inflamação, né? Por exemplo, o adenoma de hipófise. E aí você tem que pedir vários exames em cima disso. Olha a cautela que a gente tem que ter, né? E aí o tratamento inclui, né, mais coisas específicas no controle. O controle tem que ter, tem casos que vão para cirurgia ou não, enfim, eu não tô aqui para falar do tratamento, mas é só para vocês terem ideia que a descompensação do cortisol leva a vários fatores, tá? Outra coisa também que deixa o consumo, essa é para mim, que é bem na minha cara mesmo, o consumo de café. Ele altera o cortisol, né? Eu preciso urgente parar de tomar café. Eu preciso urgente, mas isso aí eu vou começar a me policiar. Mas o meu cortisol deve estar estouradíssimo, deve estar daquele jeito. Porque eu consumo café mesmo durante o dia, fora o estresse que a gente já passa, enfim, eu preciso dar uma segurada no café. Mas o café também desencadeia um problema sério do cortisol, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, como é que você faz? Você vai pegar esse paciente. Tem pacientes e a gente mesmo. Vocês viram que eu acabei de dar um exemplo, eu com café, né? Eu faço ILIB 15 minutos diários. Hoje já tem dia que eu faço 1 hora. Esses dias que eu passei por uma intervenção de harmonização, eu fiz 1 hora de manhã, 1 hora à noite, para eu tirar o edema que eu estava, enfim. A Joyce tá aqui, ó. Ela já sabe. Fiz bastante LIB, fiz bastante laser, mas o ILIB ajudou bastante. Mas, normalmente, 15 minutos de LIB já é o suficiente para começar a equilibrar o seu organismo, né? Tem pessoas que tomam muitas medicações, tem pacientes que comem errado, tem paciente que tem uma vida descompensada. Então, 15 minutinhos já começa a ajudar todo dia, né? Vocês aí que tem um aparelho, façam o teste em casa. Pega o aparelho e faz, se tem dúvidas. Vocês vão ver que vai ter uma diferença desse equilíbrio, né?
dessa homeostase, vai ter uma resposta muito melhor, né? O ILIB possui consequências a longo prazo? Não, Stephanie. Não possui consequências. O maior benefício da técnica ILIB é que ela não tem efeitos colaterais, tá? Esse é o maior benefício. Então, você pode estar utilizando. Eu já utilizo há mais de... Já perdi até o tempo já, mas eu uso ILIB todo dia. Se eu não estou usando de manhã, eu uso à tarde ou à noite, né? E o ILIB, ele vai te trazer benefícios, como diz aqui a Joyce, a longo prazo. Então, quanto mais você vai fazer o ILIB, você vai ter respostas a longo prazo muito melhores. Por exemplo, né? Eu vou até atropelar aqui, será um dos temas de uma das próximas lives, né? Até falar para vocês, não percam que os próximos temas são maravilhosos. O que acontece? Quando você entra com a técnica ILIB, você previne o envelhecimento precoce, tá? Você vai melhorar, vamos dizer assim, é que eu não posso ficar falando isso, senão vou entrar em outro tema. Mas enfim, você vai melhorar o seu organismo, tá? E os telômeros agradecem. Pronto, já dei uma dica. Ah, imagina! E reparação tecidual pós-cirúrgica plástica é fantástica, tá? Já vi pacientes fazendo de mama, né, que fez colocou silicone, enfim. A reparação tecidual é totalmente outra. Pode fazer, Stephanie. Letícia, eu faço 15 minutos por dia, hoje, tá? Hoje, 15 minutinhos. Mas quando eu faço alguma outra coisa, uma intervenção, ou às vezes eu tô um pouco... Eu sei que hoje eu acho que eu tô meio resfriada, alguma coisa, aí eu faço 1 hora. Mas normalmente 15 minutos todo dia, tá? É fundamental, essencial. Você vai estar dando suporte para o seu organismo trabalhar melhor. Essa é a verdade. Porque você faz coisa errada todo santo dia. Você come errado todo santo dia. Você tá sedentário. Você... vamos lá. Deve tomar algum medicamento todo dia. Então, isso debilita o organismo a longo prazo, né? Quem toma anticoncepcional debilita o organismo a longo prazo. Quem toma medicação para colesterol debilita o organismo a longo prazo. Então, só vai acumulando. E você, com a técnica ILIB, você vai melhorando esse quadro. O seu organismo começa a combater as agressões, as inflamações sozinho. Porque o nosso organismo foi feito para isso, né? Para trabalhar sozinho. A gente que vai lá e lasca tudo, né? Então, a gente está dando esse suporte. O ILIB, ele vai te ajudar a fazer seu organismo trabalhar melhor. Eu já ouvi muita gente falar assim, mas será que se você não usar ILIB todo dia, você não vai viciar o seu corpo? Gente, você come pão todo santo dia, você está desgranhando o seu corpo todo santo dia, você está preocupado se o ILIB vai viciar o seu corpo? Me poupe, né? Lógico que não. Você está dando energia para sua célula que está doente, né? É bem isso, tá? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao cortisol? Então, vamos lá. Se você quiser usar, se você tem o ILIB, tá? Vamos lá, nós que temos o ILIB, você quer usar, você tá com o cortisol aí alterado, você não tá dormindo à noite, né? Você vai fazer 1 hora de ILIB antes de dormir? Não, você não vai fazer 1 hora de ILIB antes de dormir. Você vai fazer 15 minutos, tá? Primeiro conheça o seu corpo. Por quê? Eu, por exemplo, se eu fizer 1 hora de ILIB à noite, eu não vou dormir. Eu não durmo. Eu já vou ficar elétrica. Para mim já muda a situação. Eu com 15 minutos eu já capotei. Eu já tô dormindo. Tem pacientes que tem que fazer 1 hora para poder dormir.
Então, você tem que conhecer o seu organismo primeiro, porque você não tá vendo os seus exames, né? Então, a gente não tem como adivinhar. Você vai ter que aprender a lidar com, a trabalhar o seu corpo. Então, vai lá, começa com 15 minutos, tá? E vai trabalhando isso. Se você está com aquele cansaço, você fala assim, não consigo levantar de manhã, você acorda e você fala, meu Deus, e agora para eu sair daqui? Você vai fazer em jejum. Acabou de acordar? Faz o ILIB. Logo pela manhã, você vai dar um estopim para o seu organismo. Melhorar essa ação e aí o seu cortisol vai ser melhor utilizado naquele momento, tá? Porque você vai estar jogando fora, né? O seu cortisol. Então, você vai trabalhar melhor. Então, você pode fazer 15 minutos quando acordar, tá? E 15 minutos para dormir, tá bom? Eu posso fazer sozinho o ILIB, sem nenhum profissional? Você é da área da saúde, não é, Stephanie? Você perguntou, você falou do TCC, não falou? Acho que você falou, né? Eu tenho pacientes, tá, que compraram o aparelho e eu ensinei a trabalhar. Porque são pacientes, por exemplo, que moram muito longe. E eles não têm nenhum profissional que utilize ILIB. Então, eles acabaram comprando um aparelho e eu ensinei eles a utilizar, tá? Eu que controlo meus pacientes à distância. E eles estão muito bem, obrigado. Ah, tá, então, você pode utilizar. Você pode utilizar. Você pode utilizar. Mas eu tenho pacientes, sim, que eu que controlo. Eles compraram o próprio aparelho, tá? E eu que conduzo daqui. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos. Eu tenho paciente que mora no Canadá. Eu tenho pacientes que moram em outras cidades aqui fora de São Paulo. E não tem como vir fazer comigo. Então, eles acabaram comprando o ILIB. E tem, por exemplo, a dos Estados Unidos, ela tinha problema de diabetes. E ela viu uma alternativa e ela tá super bem, tá? O paciente tendo orientação, não tem problema nenhum. Ele sendo bem conduzido, não tem problema nenhum, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu acho que uma das melhores formas de usar o ILIB é para o controle do estresse, da ansiedade, tá? Você vai sentir diferença, tá? Uma das diferenças, você vai começar a dormir, que é o mais importante. A partir do momento que você começa a dormir, o que acontece? Até a glicemia começa a compensar, né? Você começa até a emagrecer quando você dorme bem. E aí você começa a equilibrar o seu organismo, o ciclo circadiano começa a entrar em equilíbrio novamente. É a partir daí. Começou a dormir bem, gente, pelo amor de Deus, dormir bem não é tomar remédio para dormir. Aí você não tá dormindo bem, não. Tá? Nem um pouco. Ok? Você indica para quem tem dificuldade em perder peso? Indico porque o ILIB ele aumenta o metabolismo, né? Ele acelera o metabolismo. Porque quem tá acima do peso, isso é geral, tá? Quem está acima do peso está inflamado, está com inflamação, ponto, né? Gordura, ela vai causar inflamação nesse organismo. E o laser, ele vai modular essa inflamação, tá? Então, vai ajudar, sim, quem está em tratamento de obesidade, né? As clínicas de estética hoje usam bastante o ILIB, principalmente para tratamento corporal, que melhora muito, né? Até a parte da estética visível melhora bastante, a celulite, flacidez. A técnica ILIB está sendo muito utilizada na parte da estética, sim, e principalmente para perder peso, tá? É fantástico. Ajuda bastante. Ajuda muito esses dias eu não lembro nem quem foi que me falou. Eu falo com tanta gente, mas alguém falou que o marido é triatleta e toda vez que ele termina o treino dele e tal, ele faz ILIB. A recuperação dele é totalmente outra, né? A reabilitação muscular, tudo. E isso é muito benéfico também. Imagina o controle do cortisol, porque ele já teve o quê?
Ele teve o quê? Uma alta intensidade de atividades, né? O exercício intenso, ele mantém o nível do cortisol prolongado, né? E isso não é legal. Então, quando você faz equilíbrio depois da atividade intensa, ele equilibra esse cortisol também, tá? Então, aí nós temos várias vertentes onde a técnica Lib ela pode trabalhar no cortisol, compensando outros problemas que aparecem, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Se tiver, pode mandar agora. Pode mandar agora. Tudo bem, Júlia? Boa noite. Gente, seguinte, cortisol e Lib, controle do estresse. Uma coisa ligada na outra, muito importante, tá bom? Utilizem Lib nos pacientes de vocês. Utilizem Lib em vocês profissionais, que devem estar tudo estressados esse final de ano também, tá? Vai ajudar muito, vai diminuir os radicais livres, porque quando a gente tá estressado, o cortisol tá alterado, a gente tem um envelhecimento mais rápido também, né? Então, por favor, use o Ilib, tá? Tem um horário melhor para fazer o Ilib? Patrícia, assim, depende para quê? Se for para você dormir melhor, você tem que fazer à noite, tá? Agora, se você está sem energia, você faz pela manhã, né? Então, assim, você tem que ver aonde que tá pegando aí em você. Agora, se você fizer para um geral, né? Eu gosto sempre de fazer no final do dia, tá? Não que já tá muito à noite, assim. Mas tem vezes que eu só consigo fazer quando eu vou pra cama, quando eu já fiz tudo, aquela correria, já cuidei da Manu. Aí é o horário que eu faço na cama mesmo, na hora que eu vou dormir. 15 minutos na hora de dormir é o que eu faço, tá? Oi, boa noite. Quero fazer a sua pós-graduação. Tudo bem, querida? Renata, a pós-graduação eu não sei quando é que vai abrir a próxima turma, mas fica aí de olho, tá? A gente não sei qual que é a data para o ano que vem, tá bom? Mas fica de olho aí. Ajuda na fadiga, sim. Pois é, Cerezine, Agilib nesse final de ano. Gente, coitado do aparelho do Ilib, né? Deve estar trabalhando que nem maluco. Todo mundo deve estar. Imagina, querida, imagina. Vai ser um prazer você na turma da pós, viu? Seja muito bem-vinda. Gente, a gente tem que trabalhar muito com esse Lib. Se fizer antes do treino, tem alguma performance melhor? Sim, ele vai aumentar. Como ele vai aumentar a oxigenação no sangue, ele vai te dar uma explosão, né, no treino, tá? Mas o ideal é fazer depois. Principalmente para o controle dos radicais livres, que a gente produz muitos radicais livres na hora do treino, né? Então, eu acho que o ideal aí, o melhor, na minha opinião, na minha opinião, é fazer depois do treino, tá? Se você quiser antes do treino, usa uma testosteroninha bioidêntica ali, que não tem efeito colateral, não tem problema nenhum, né? E aí dá um melhor. E Lib ajuda para quem tem artrose? Edu, sim, Edu, ajuda bastante, principalmente para controlar essa inflamação e principalmente dor, tá? Ajuda bastante, Edu. Pode usar, que é sucesso. Agilive na pandemia, né, para diminuir o estresse. Exatamente. E, ó, vou falar já o melhor. Controlem o estresse mesmo. Use o Ilib, tá, para aumentar a imunidade. Porque tem relatos também do índice de cortisol estourado nos pacientes, claro, né? A maioria dos pacientes que adquiriram, né, pegaram Covid,
já estavam com cortisol descompensado, tá? Então, ó, mais uma dica aí. Use Ilib, controle o cortisol, gente, para não pegar nenhuma doença, tá? Minha mãe tem um pouco de efizema. Nossa, é fantástico para problema pulmonar, viu? Fantástico. Na sua mãe, não sei quais os outros problemas que ela tem, tudo, mas eu vou falar no geral. Mas é sempre detalhado, tá? O Ilib, gente, ele não é uma receita de bolo. Ele tem que ser personalizado para cada paciente. Mas no caso, eu vou falar no geral, você pode estar utilizando aí 1 hora a cada 48 horas na sua mãe, tá? Inicialmente, você pode até fazer durante uma semana, todos os dias, e depois a cada 48 horas. E vai controlando a saturação de oxigênio dela no oxímetro, tá? E ajuda bastante. O pulmão vai desinflamar, vai desinflamar, vai melhorar a resposta cardiorrespiratória também. Então, é uma coisa que puxa muito a outra, tá? Certo? Gente, adorei a conversa hoje do cortisol com vocês. Muito obrigada, vocês interagiram muito bem hoje. Terça-feira tem uma live muito legal, um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que também vocês vão gostar. Eu vou falar dos telômeros, Ilib e telômero. Então vem para a aula que tem muita novidade, tá? Não perca porque vamos falar dos telômeros. E a gente vai falar do telômero, a gente vai falar de evitar o envelhecimento. Muito importante, fora as doenças, né? Gente, obrigada, Deus abençoe a todos vocês e até terça-feira. Saudades de todas, viu? Beijo! Tchau, tchau!